Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bora então para mais uma dose semanal de análise on-chain, né? Eu tô postando esse vídeo um pouco antes, né? Eu costumo postar todo sábado porque amanhã a gente tem aí o Blockchain Conference, né? Então já comenta aqui embaixo se eu vou te ver lá nesse evento. Então, como eu vou estar em evento amanhã, tô adiantando um pouco aí essa dose semanal de análise on-chain, tá? Talvez esse vídeo seja um pouco mais curto e eu vou explicar alguns motivos, né? Que aconteceram aí dentro dentro do on-chain mesmo, né? Tivemos alguns ruídos aí ocasionados, mas eu vou explicar no próximo, no decorrer aqui do nosso vídeo, tá? E bom, já sabe, tá? Se você tá curtindo essa série aí que eu tenho trazido toda semana, não deixa de se inscrever no canal, deixa o seu like, tá? Comenta, indica esse vídeo aqui para amigos que querem conhecer, ver esses dados, entender um pouco mais de análise on-chain. E é isso, tá, galera? Sem muitas delongas, vamos dar um overview aí do que aconteceu de mais importante, né, no mercado on-chain e off-chain, né, nessa semana. Bom, galera, como de costumes, vamos falar aí, tá, dos ETFs spot aí de Bitcoin, né? Eu tinha comentado na semana passada que a gente estava aí realmente com uma tendência muito forte aí de saída nos ETFs e meio que a gente começou a dar uma revertida, uma pequena reversão aí, tá? Mas ainda bem pífia, né? No mensal a gente está aqui com em torno de 3,55 bilhões em saídas esse mês, o que foi o suficiente aí, tá? Para tornar esse mês o segundo pior mês da história dos ETFs, perdendo apenas para fevereiro. Porém, é uma perca bem reduzida, tá? É uma diferença bem pífia ali, bem mínima ali de um mês para o outro, tá? E detalhe, no dia que eu tô gravando isso daqui, hoje é sexta-feira, dia 28, tá? A gente ainda não teve atualização do dia 27, então a gente não sabe aqui, pelo menos no Soul, não postaram ainda se foi um dia ontem de saída. Lembrando, qualquer saída é um pouquinho maior, aí já pode reverter isso e tornar aí esse mês de novembro o pior mês da história dos ETFs Spot Bitcoin. E a gente ainda tem o dia de hoje, tá? Para o fechamento, tá? Então a gente ainda não sabe como que vai reverter aí esse mês. Claro que na próxima semana eu vou estar trazendo para vocês, tá? No semanal a gente percebe aí que realmente foram semanas horríveis, tá? A gente fechou aí 5 semanas consecutivas de saída, tá? Essa semana aqui tá uma saída bem mínima ainda e ela ainda pode ser revertida dependendo de como a gente tiver as entradas do dia de ontem e de hoje, tá? Mas, pô, a gente pega aqui, ó, primeira semana de novembro, 1,2 bilhões de saída, segunda semana, 1,1 bilhão, terceira semana, 1,2 bilhões também. Então, assim, foi bem complicado aí, bem feio mesmo esse mês aqui de novembro, tá? Não é à toa que refletiu bastante no preço, né? Ainda tem gente que fala que ETF não faz preço aí, né? E claro que faz. Então, falando aqui também um pouquinho dos ETFs de Ether, tá? Aqui não tem jeito, tá? Os ETFs de Ether já estão aí no pior mês da história deles, tá? 1,5 bilhões de dólares em saídas, tá? Todo o fluxo positivo que a gente teve em setembro e outubro foi de Vasco aí nesse mês de novembro, tá? Então, sim, é o pior mês da história dos ETFs de Ether, tá? E um ponto curioso que eu separei para trazer aqui para vocês, tá? É sobre os ETFs de Sol, né? De Solana aí, né? A gente percebe ali que desde o início deles ali, né? A gente estava com praticamente todos os dias consecutivos, até porque faz sentido, né? No início ali a gente teve várias entradas e no dia 26 aí, né? A gente teve a primeira saída aí, o primeiro dia negativo dos ETFs de Solana, né? Tem especulações aí que possa ser referente a um hack que a gente teve aí relacionado ao token Sol aí, né? Que gerou um FUD, mas nada confirmado, mas a gente teve aí o primeiro dia de saída dos ETFs de Solana, tá? Então, assim, esse overview aqui geral dos ETFs, né? Novembro não foi um mês fácil aí para esses fundos, tá? Quando a gente pega aqui o nosso heatmap, né? Que eu sempre gosto de trazer para vocês para a gente entender quais são as zonas principais aí de liquidações, tem coisa interessante acontecendo e coisa que, ao meu ver, tá, é favorável para uma tendência aí de alta aí no curto prazo, tá? Primeiro ponto, a gente percebe que as posições em long, elas seguem aumentando de novo, né? Depois que a gente teve aquele long squeeze, né, a gente estava com em torno de 10 bilhões de dólares ali no acumulado de posições em long, né, contra 94 bi ali, quase 100 bi, então, tipo, pô, 9 vezes a mais aí, né, que é discrepância, e a gente percebe que conforme os dias foram passando, essas posições foram aumentando e atualmente nós já estamos com 29 bilhões de dólares em posições em long. Porém, quando a gente pega as posições em short, a gente tem mais de 100 bilhões de dólares. Então, pouco mais de 3 vezes aí em posições em short contra posições em long, tá? Basicamente, as principais zonas aqui a gente tem long, não tem mais nada para liquidar, tá? A gente tem vácuos aí, né? A gente começa a ver uma concentração interessante
interessante aqui nos 79 mil dólares, mas assim, bem longe do patamar que a gente está e ainda assim uma concentração pífia comparado ao que a gente tem aqui nos shorts, tá? E aqui, o que que eu tinha separado para trazer para vocês que eu achei bem interessante aqui, a gente começou a formar zonas, tá? Nos 94 mil dólares aqui, ó, cerca de 2 bilhões de dólares aqui em posições alavancadas, nos 94 2,2, tá? Nos 94 a 95 mil dólares. E isso é bem interessante porque eu tinha comentado que a gente tinha essa grande concentração que ela continua aqui nos 111 e 112 mil dólares, tá? Porém, está muito longe, né, do atual patamar de preço que a gente está. A gente está na casa dos 91, 92 mil dólares. Então, para buscar ali fica difícil. Porém, quando a gente começa a formar zonas mais próximas do atual preço, fica mais fácil da gente buscar essas zonas e ir fazendo aquele movimento de cascata, né? Vai liquidando aqui, depois liquida aqui perto dos 100 mil dólares, e aí fica mais fácil da gente buscar essas zonas acima, né? Então, sim, isso eu vejo com olhos positivos para talvez aí um movimento de alta aí no curto prazo, tá? Se o mercado aí tiver algum gatilho que faça buscar essas regiões e a gente vai fazendo aquele short squeeze, né? Liquidando todas essas barreiras uma de cada vez, tá? Então, hoje, a maior concentração continua aqui na casa dos 111, 112 mil dólares, tá? A gente tem um pouco mais de 3,1 bilhões de dólares em posições para serem liquidadas de shorts. Caso o preço bata aí 111,9, praticamente 112 mil dólares, tá? Então, é a maior concentração hoje. E olha que gráfico interessante que eu separei aqui para trazer para vocês, esse daqui, tá? Que é o Bitcoin Whale versus Rental, tá? Que é basicamente baleias contra rental, que seria os investidores menores, né? E esse indicador aqui é um indicador também que se trata do mercado de derivativos ali. E, bom, assim, de uma maneira bem resumida, bem simplória, né? O que a gente vê nesse indicador? E quando a gente tem aqui esse indicador em verde, né? Significa que baleias estão ali com posições alavancadas, tá? Com predominância em posições em long, tá? Ou seja, baleias estão com posições em long ali de maneira predominante. Já quando a gente vê o contrário, significa que baleias estão com posições predominantes em short, tá? E olha que interessante o que aconteceu aqui primeiro aqui pegando nessa queda que a gente teve ali em meados do dia 19, dia 20 ali, né? Quando o Bitcoin bateu ali os 91 e tudo mais, né? Chegou perto na verdade, bem mais abaixo ali dos 84 até 82. A gente teve um baita spike nesse gráfico aqui, mostrando que as baleias estavam basicamente concentradas todas ali em long, né? Em long, apostando ali numa alta do mercado. A gente teve uma redução significativa dessas posições de baleias, tá? Porém ainda em níveis altos. Quando a gente compara aqui, né, nesse gráfico aqui, a gente vê que a gente está em níveis bem altos aí comparado à média, tá? Então é interessante porque dá pra gente ter uma leitura que, por mais que a gente tenha uma discrepância muito grande, né, de posições de long contra short, essas posições em long, em grande maioria, são de o quê? De baleias, tá? E isso traz um certo conforto porque a gente está vendo aí, entre aspas, né, baleias apostando na alta. E isso seria bem interessante porque a gente sabe que, cara, o dinheiro grande normalmente é o dinheiro que tem mais informação e é mais assertivo, digamos assim, né? Então é um indicador bem interessante que ele tem uma confluência com isso daqui, tá? Outro ponto também que eu queria trazer para vocês é que o fund rate aí do Bitcoin, né? Ele ficou negativo aí em níveis históricos que não eram vistos desde meados de outubro aqui. Tá, cadê? De outubro ali de 2025, tá? Desse ano, tá? Então fazia muito tempo que a gente não viu o fund rate negativo assim, né? Mais de 2 meses aí, né? Com fund rate que a gente não viu o fund rate negativo em níveis tão altos assim, tá? É interessante porque todas as vezes que a gente pega aqui e coloca quando o fund rate está negativo, isso é um gatilho para a gente ter um período de alta, às vezes curto ou às vezes mais alto, tá? Às vezes mais longo no caso, né? Ó, casando as barrinhas aqui com o preço do gráfico, tá vendo? Ó? Fund rate negativo, preço sobe. Ó, fund rate negativo, preço sobe. Aqui foi uma subida bem voo de galinha mesmo, mas depois corrigiu, mas teve a subida, tá? Fund rate negativo, tá? Preço deu aquela guinada, mesma coisa, voo de galinha, mas subiu, né? Fund rate negativo, subiu, tá? Fund rate negativo, subiu. E a mesma coisa aconteceu, ó, fund rate negativo, o preço esticou. Aí agora a gente vê se vai ser um voo de galinha ou, né, realmente aí a gente vai ter um período um pouco mais consolidado de alta, tá? Então isso também é um patamar positivo aí, né, que nos faz aí ter uma certa questão aí
certa visão de alta, tá? Outro gráfico que eu queria trazer para vocês, não me recordo se eu trouxe na semana passada, mas é esse Long Liquidation Dominance, né? Basicamente ele mostra aqui se os longs estão tomando uma surra ou não. E a gente sabe que recentemente eles tomaram uma surra, né? E toda vez que a gente vê esses spikes muito grandes aqui, significa que os longs realmente tomaram um baita sacode aí do mercado e foram bem liquidados. Só que é interessante o quê? Quando a gente tem esses spikes, ele traz esse gatilho aqui, que são essas bolinhas azuis aqui, né, do gráfico. E todas as vezes que a gente vê essas bolinhas azuis se formando nesse gráfico aqui, nesse indicador, a gente percebe o quê? Ou o preço sobe, ou o preço lateraliza e depois sobe. Ou o preço lateraliza e sobe, ou o preço lateraliza e sobe, ou o preço sobe, ou o preço lateraliza e sobe. E recentemente o que aconteceu? Olha o gatilho aqui, ó, tá vendo? E a gente tá vendo um certo, né, já retomada do mercado aí, né? Foi esse gatilho foi ali quando o Bitcoin bateu ali os 81, né, 81, 82 mil dólares, e agora a gente já tá com o Bitcoin ali, né, na casa dos 91. Então, esse indicador ele tem sido muito assertivo esse ciclo, tá? É um indicador que eu gosto muito de analisar, e se você analisar o histórico dele aí, todas as vezes, né, que realmente isso aconteceu, né? Claro, todas as vezes assim, né? Teve alguns pontos aqui, ó, por exemplo, aqui ele deu o gatilho, lateralizou e depois caiu, né? Não foi um bom segmento. Claro que a gente está falando ali de meados de 22, né? A gente já estava basicamente entrando no bear market, aí a gente teve o crash da FTX aqui em novembro, tá? Mas para esse ciclo aqui, que se a gente pegar, ele foi bem assertivo, tá? E é um indicador que novamente deu esse gatilho aí, e agora é ver, né, como que o mercado ele vai reagir, se a gente vai pegar e ficar lateralizado nesse range aí dos 90 mil dólares, ou se a gente vai ter uma retomada boa aí de alta, né? Então, é algo que eu tenho analisado aí para trazer para vocês, tá? Eu separei também alguns indicadores de médias móveis, tá? Para trazer para vocês, tá? E depois eu vou explicar porque eu não estou trazendo muitos indicadores de long term hold, short term hold, eu vou chegar nesse ponto, tá? Mas indicadores de médias móveis, por quê? Esse daqui é o primeiro indicador que eu queria comentar com vocês, eu acho que eu já devo ter comentado deles em algum desses vídeos, que é o Bicycle Top, né? Que é um indicador que ele trabalha com duas médias móveis, tá? Uma média móvel de 350 dias por 2, que é essa roxa, que é uma média móvel mais longa, e uma média móvel mais curta, que é a média móvel de 111 dias, tá? E qual que é a leitura que a gente tem, né? Nesse ciclo aqui, todas as vezes que o indicador ficou abaixo da média móvel de 111 dias, foram excelentes momentos de compra, tá? Excelentes momentos de posicionamento ali, tá? A gente percebe que a gente pegando aqui, ó, de agosto de 23, o preço do Bitcoin ali na casa dos 25 mil dólares, o preço abaixo da média móvel de 111 dias. O que aconteceu depois que a gente subiu ali, conseguiu furar a média móvel de 111 dias? O Bitcoin vai lá e faz o seu rally, tá? Até os seus 69 mil dólares ali, perto ali, né? Batendo ali o all-time high antes mesmo do halving ali, né? Superando ali, tá? Aí o que acontece? O indicador volta abaixo ali e fica flertando com a média móvel de 111 dias. Quem se posicionou aqui, ó, vamos pegar ali, sei lá, o fundo dessa média móvel, 55 mil dólares, tá? Teve ali uma lateralização, ficou brincando ali, tá? Eu poderia ter feito outros DCAs quando ele afundou um pouco mais nessa média móvel de 111 dias. O que acontece? O Bitcoin vai lá e faz o seu rally de final de ano, superando pela primeira vez os 100 mil dólares, tá? E aí o que aconteceu? A gente teve aqui recentemente ali, pegando aqui 2025, tá? O Bitcoin ali, né? A gente teve aquele fevereiro ali que foi bem cruel aqui pra gente, fevereiro e março, tá? Novamente, o Bitcoin fica abaixo da média móvel de 111 dias. E o que acontece para quem se posicionou? Vamos lá, peguei aqui 76 mil dólares aqui. O que aconteceu depois? Bitcoin vai e supera mais um all-time high, chegando ali na casa ali dos 123 mil dólares, tá? Flertamos bem aqui, recentemente, aqui abaixo das média móvel de 111 dias, tá? E mesmo assim, se pegasse aqui, sei lá, na casa dos 109, né, a gente já teria ali 124 mil dólares, que foi o último all-time high que a gente bateu. E o que aconteceu recentemente? Furamos novamente a média móvel de 111 dias e furamos com gosto, tá? Ficamos bem abaixo da média móvel de 111 dias e agora estamos tentando ir superá-la, tá? Então é um indicador que, cara, se você fez o seu DCA só baseado nesse indicador, claro que você nunca deve fazer isso, tá? Você sempre tem que ter um conjunto de indicadores para poder trabalhar, tá? Mas se você fez o seu DCA só baseado nesse indicador, cara, foi assertivo esse ciclo. Né? Então, um indicador de média móvel que funcionou muito bem. Outro indicador aqui que trabalha aqui com médias móveis mais curtas, né? O RSI de 14, tá? Eu tinha comentado dele na última aula que ele tinha dado, né, oversold, que é basicamente essa bolinha verde aqui, né? E todas as vezes que isso acontece, cara, se a gente juntar aqui os gráficos, olha aqui, ó, oversold, bolinha verde, preço vai lá, lateraliza e sobe. Oversold, preço lateraliza e sobe. E recentemente foi isso que aconteceu. Deu oversold quando a gente teve essa queda, tá?
de 82 mil dólares ali, e o preço foi lá e buscou, tá? Claro que não é um indicador tão assertivo, se a gente pega aqui em meados ali de... cara, 2018 já era um ciclo totalmente diferente, eu acho que não vale muito a pena comentar disso. Mas para esse ciclo ele tem sido um indicador até que interessante, tá? Principalmente quando ele furou aqui essa retinha aqui, esse pontilhado aqui, tá? Que seria aqui o RSI de 30, tá? Então, algo bem interessante aí em 30 pontos aqui, todas as vezes que entrou, pelo menos nessas últimas gatilhos aí, foram bons momentos de entrada, tá? Outro indicador que eu queria comentar com vocês é esse cara aqui, tá? Esse cara aqui mostra as principais médias aí que o mercado tem trabalhado, né? Então, o que a gente tem aqui, tá? Essa linha vermelha aqui principal é o Realized Price do Short Term Holders, tá? O preço realizado dos investidores de curto prazo, né? Que recentemente foi um bom suporte aqui, né? Se a gente pega ali desde setembro, ele tinha sido um bom suporte toda vez que o preço tocava nele, né? A gente tinha ali gatilhos de bom suporte. A gente teve esse falso rompimento, depois o Bitcoin foi lá e bateu seu novo all-time high ali na casa de 126 mil dólares, né? E depois que a gente furou, perdemos esse suporte, aí foi complicado, né? Porque a gente passou ali, a gente tinha um outro suporte muito importante trabalhando de médias móveis, que seria a média de 200 dias, né? Que também era um suporte que a gente até respeitou por algum momento, como vocês podem ver aqui, tá? Mas depois perdemos de novo. Fomos para outro suporte, que é essa linha roxa aqui, que é o MVRV em 0. Trabalhamos nele e perdemos de novo. Aqui essa média pontilhada seria o que? O primeiro desvio padrão dos short term holders, e a gente nem trabalhou nessa média, e aí chegamos aqui no ponto importante, que é o ponto que a gente não pode perder, tá? Pelo menos é a minha concepção aqui, que é o True Remain, que é basicamente o preço médio dos investidores ativos, tá? Então, tirando ali Lost Coins, né, outros patamares ali, esse é o preço médio dos investidores ativos, que atualmente está na casa dos 81 mil dólares. E olha como respeitou bem, tá? A gente teve ali o crash, né, que a gente recentemente ali no dia 22, né, o Bitcoin bateu na casa dos 82 mil dólares, tá? E o que aconteceu depois, né? O que aconteceu depois? Ele voltou ali e hoje já estamos trabalhando acima do primeiro desvio padrão dos short term holders, tá? Que tá na casa dos 90 mil dólares e o Bitcoin ali está ali nos 91 mil dólares. Então, pô, respeitamos esse primeiro suporte já. Trabalhamos em outra média importante aqui. Qual que é a minha concepção? O que a gente tem que trabalhar e seria interessante a gente buscar aí nessas próximas semanas é o Realized Price dos Short Term Holders, que caiu bastante. Por que caiu? O que significa se o Realized Price deles caiu? Significa que tivemos investidores de curto prazo acumulando, melhorando o seu preço médio. Por quê? No dia 15 de novembro, a gente tinha um Realized Price na casa dos 110 mil dólares do Short Term Holders e hoje já está a 104 mil dólares. Então, esses caras aproveitaram, né? Investidores de curto prazo aproveitaram essa queda para fazer o quê? Acumular, tá? Então, a minha concepção não é nem os 100 mil dólares que a gente tem que voltar, a gente teria que voltar no preço médio desses caras, que aí me daria uma segurança muito boa ali, tá? Porque serviu várias vezes aqui de suporte, ó. Suporte, short term holders, suporte, realized price do short term holders, suporte, falso rompimento depois all time high, e aí sim que a gente perdeu, tá? Então, seria algo para mim, na minha concepção, bem interessante. Outro indicador que eu tô sempre trazendo para vocês aqui, eu acho que vale a pena a gente acompanhar, é o percentual de supply aí do Bitcoin no lucro, tá? E, bom, aqui ele pega o ciclo de 2011 a 2015, 2015 a 2017, 2018 a 2021 ali, digamos assim, né? E aqui o nosso atual ciclo que inicia ali em meados de 2022, tá? E a gente percebe o quê? Os drawdowns, eles têm diminuído, tá? A gente pega o drawdown ali de... Eu não tô contando o Gênesis, tá? Porque, cara, o Gênesis... É difícil se basear no Gênesis porque foi o começo de tudo ali, era tudo muito bagunçado, tá? Então aqui a gente pega que no ciclo de 2015, um drawdown máximo ali de 58%, um spike, tá? E quando a gente teve esse drawdown, que a gente teve recuperação de preço e tome all-time high ali, né? E depois até mais ali, né? Ó. O que acontece aqui quando a gente teve o drawdown ali no dia 22 de novembro, que foi o que? Crash do FTX, tá? 53%. Então a gente percebe que a gente já está tendo aqui um drawdown diminuto, tá? Um retorno diminuto aqui nos drawdowns, tá? O que acontece? Lateralização, ciclo de alta, tá? E o que aconteceu recentemente? A gente teve um drawdown ali de 36%, né? E bom, foi o maior drawdown desse ciclo, né? No percentual, no supply in profit, tá? Foi o maior de todos que a gente teve nesse ciclo, mas...
é de se analisar por quê. Primeiro, a gente teria uma diferença até que muito grande, 53% saindo para 36%, né? Sendo que a gente teve uma queda de 58 para 53 aqui, foi uma diferença pífia, né? Porém, quando a gente pega a análise do Bitcoin, que o Bitcoin cada vez mais tem estabilizado, né, as suas quedas, a sua volatilidade, faria até que sentido, né, a gente ter tido esse drawdown máximo aqui e talvez ter feito fundo, tá? Claro, não dá para cravar isso, infelizmente não dá para cravar isso, mas é um indicador que eu tenho ficado bem de olho aí, tá? Seguindo aqui, tá, galera? Sobre a questão de acumulação, a gente percebe que quando a gente pega esse indicador aqui, que é a demanda aparente dos últimos 30 dias, a gente continua vendo acumulação, tá? Claro que caiu bastante aqui, né, conforme o preço foi subindo, mas a gente percebe que os players aproveitaram principalmente essa queda grande aí, com o Bitcoin abaixo ali dos 85 mil dólares para acumular, mas essa linha pontilhada aqui, né, que seria basicamente a média móvel, ali, uma SMA de 30 dias ali, superando, né, e voltando a ficar no positivo, tá? Quando a gente pega aqui também o Permanent Holder Address, né, continua batendo um all-time high, né? Esse indicador aqui, ele basicamente ele mostra, né? A CryptoQuant fez um compilado de vários endereços que são endereços que não vendem por nada seus bitcoins, assim, raramente liquidam suas posições. E esses endereços, né, estão acumulando, tá vendo? Então isso é super positivo e acumulando com preço caindo, tá? Acumulando com preço caído, tá? E aqui, galera, é um ponto que eu queria trocar ideia com vocês, tá? A gente tem esse indicador aqui que é o Realized Profit and Loss, tá? E isso daqui é até para atentar vocês aí, né? Deixar vocês mais atentos sobre a questão de, quando a gente fala de análise on-chain, porque que é bem difícil, cara, fazer uma análise on-chain muito assertiva, tá? Esse indicador aqui, né, ele mostra se os players estão realizando prejuízo, quanto que os players estão realizando prejuízo e, no caso aí, lucro, né? E recentemente, não colaborem com esse spike aqui, tá? Porque esse spike aqui tá errado, mas eu vou pegar aqui basicamente aqui do dia antes do dia 20 ali, né? Eu teria que pegar antes do dia 20, mas tá. Vamos supor aqui. A gente teve ali uma das maiores realizações de prejuízo que não eram vistas ali desde meados do crash da FTX, que foi aqui, tá? No crash da FTX aqui em dólares, a gente teve em torno de 1,2 bilhões de dólares, tá? E aí, pô, cara, muito estranho, né? Porque, cara, novembro a gente teve essa realização de prejuízo, mas a gente tá falando do crash da FTX, que é até hoje o maior cisne negro da história do mercado cripto. E eu não vejo isso, né, acontecendo, um momento tão negativo, tão ruim hoje dentro do mercado cripto, né, pra gente estar entrando em patamares perto aqui. Lembrando, eu tô pegando um pouco antes do gráfico aqui, tá? A gente tava aqui em torno de até menos de 1 bi, tá? Mas estava bem próximo aqui. Eu tenho até esse tweet lá no meu, que eu soltei esses tempos. Só que aqui eu estou analisando em dólares. Quando a gente pega para analisar esse mesmo gráfico em BTC, olha a diferença. Tá vendo? A gente teve aqui, sei lá, 21 mil unidades de... 21 mil unidades de Bitcoin ali sendo realizadas, né, no prejuízo. Só que olha a diferença para o crash da FTX. Quase ali 4 vezes a mais. Entende? Então, assim, é muito diferente quando você plota esse gráfico aqui com o BTC. Então, a gente não está nem próximo ali da realização de prejuízo que aconteceu ali dentro do crash da FTX, né? No caso ali da crash da FTX. Então, estamos bem longe ainda. Então, tá assim, é bem interessante isso ver, né? Porque eu vi muita gente comentando esse gráfico aqui no X, mas eu acho que a leitura correta de fazer esse gráfico seria analisar ele em Bitcoin, tá? E bom, galera, seguindo aqui, eu queria falar sobre essa questão aqui, tá? Tomem cuidado com o que vocês estão vendo no Twitter aí, principalmente no Twitter, né? Nessa semana, nesses últimos dias, porque a Coinbase, ela fez algumas movimentações de carteira antigas dela, né? Movimentações de Bitcoin de carteiras antigas, desde o dia 22 ali, desse mês, tá? E são Bitcoins ali, muitos Bitcoins que estavam parados há mais de 6 meses, ou seja, Bitcoins que seriam, entre aspas, long-term holders, né? Enfim. E essa movimentação sujou vários indicadores, vários. E eu vi muita gente postando indicadores ali e falando, aconteceu tal coisa, aconteceu não sei o que, mas na verdade não aconteceu nada, foi só a Coinbase movimentando esses bitcoins. Olha um grande exemplo aqui, esse gráfico que eu trago para vocês direto aqui, que é o supply ali na mão dos long term holders, short term holders. Olha o spike que a gente teve aqui, tá falando que basicamente long term holders venderam mais de 1 milhão de unidades de Bitcoin, e não foi isso que aconteceu não, foi só a movimentação da Coinbase.
Tá vendo? E casa bem no dia. A movimentação foi no dia 22. Eu tô pegando aqui dia 21, tá? Depois do dia 21, o que aconteceu? Esse spike, entendeu? E aí eu vi um monte de gente postando esse gráfico aqui, falando, ah, long term holders venderam 1 milhão de bitcoins. E não aconteceu nada disso, galera. Foi só a graduação, né, de bitcoins que estavam parados ali nessa questão da Coinbase, e ela fez essa movimentação. Então, tomem muito cuidado com o que vocês estão vendo aí, porque, infelizmente, essa movimentação aqui sujou vários indicadores. Até agora, a maioria dos data centers aí, dos charts de análise on-chain não alteraram isso. Eles precisam alterar, né? Precisam tirar esse ruído, mas não aconteceu ainda, tá? Então, até por isso que eu não trouxe muita coisa relacionada a isso, tá? Um outro indicador que eu queria trazer para vocês... Ah, antes de eu falar disso, ó, olha isso daqui, ó. Olha a movimentação que aconteceu aqui, ó, por causa dessa movimentação da Coinbase. Aqui o RPD está falando que a gente teve mais de 673 mil unidades de Bitcoin movimentadas em 84 mil dólares, né? Foi basicamente ali em meados do dia 21, 22 ali que aconteceu a movimentação da Coinbase. Então sujou, tá sujo esse indicador. Não adianta querer mexer com ele, entendeu? Porque não vai funcionar, tá? E, bom, um último indicador que eu queria falar de médias móveis, que eu acabei pulando ele, organizei errado, é esse Investor Tool, tá? Que é um indicador que ele trabalha com uma média móvel de 2 anos e uma média móvel de 2 anos por 5, tá? Que seria essa verde aqui. Para topo, esquece, esse indicador aqui já quebrou faz tempo. Mas agora para fundo é interessante porque ele cravou os bear markets, tá? Cravou bem os bear markets, os períodos de bear market. Olha aqui, ó, dezembro de 2014 ali, né? Quando a gente teve o primeiro bear ali, tá? Aí a gente pega aqui novembro aqui, ó, de 18, mais um bear ali. Aí a gente pega aqui, ó, maio de 22, bear. Tá vendo? Então ele cravou muito bem os bear markets, esse indicador. E olha o que aconteceu com essa queda dos 82k. Cara, a gente beijou essa média móvel aqui e voltamos pro jogo, assim. Então foi bem engraçado, assim, né? Porque a gente tocou e voltou pro jogo. E é um indicador que ele tem se mostrado muito assertivo para períodos de bear, tá? Então é um indicador que eu tô bem de olho, né? Caso... Parece que realmente a casa dos 80 mil dólares é um preço médio ali, que é o último suporte ali, aparentemente, ali para um possível bear, digamos assim, né? Porque se a gente tivesse caído abaixo dos 80 mil dólares, com certeza a gente teria furado essa média móvel ali pelo movimento que a gente fez, né? Então, é um indicador bem interessante também, tá? Indicadores ali de short term holders que ainda a gente consegue usar sem esse ruído aí, né, que a gente teve da Coinbase, né? Esse indicador aqui que eu acho que eu já trouxe na semana passada, que é o Realized Profit Loss, né, dos short term holders. A gente teve um baita spike ali no dia 21 de novembro, né, que era um spike que a gente não via desde agosto de 24. Tá? E isso mostrou ali uma certa capitulação desses players, e é um indicador interessante porque, deixa eu tirar o profit, deixar só o prejuízo, ó. Todas as vezes que a gente tem esse spike, lateralização, sobe de preço, lateralização, sobe preço, lateralização, sobe preço, e a gente viu a mesma coisa, né? Fizemos fundo e já deu um certo repique no preço, tá? Vai se manter? Não sei, mas é um indicador que o histórico dele mostra isso, tá? E bom, galera, já que a gente não tem muita coisa para trabalhar do Bitcoin, vamos trabalhar alguns outros indicadores de outros segmentos aí, só para a gente finalizar esse vídeo, mas vamos lá. O primeiro indicador que eu queria trazer para vocês é sobre aqui o setor de derivativos, tá? A gente continua com uma movimentação de volume absurda no setor de derivativos, né? A gente teve o all-time high no mês passado, que a gente superou a marca de 1,3 trilhões de dólares, tá? Em volume no setor de Perpdex ali, tá? E agora, atualmente, a gente está com 1,2 trilhões de dólares. E olha, hoje é dia 28, a gente tem mais... eu não sei se a gente bate o all-time high não, mas a gente vai ficar bem próximo ali de bater um all-time high, tá? E, bom, os campeões continuam sendo a Lighter, né, com 298 bi em volume, tá? A Aster aí, queridinha da Binance, com 280 bi, tá? E a Hyperliquid com 262 bi. Quem diria que a Hyperliquid estaria em terceiro lugar em volume, né? Num setor que até então ela era dominante aí, ficou dominante por vários meses, né? Quando a gente pega aqui, né, as narrativas, né, a performance aí das principais narrativas do mercado, né, dos últimos 30 dias, a gente percebe que tá tudo negativo, né? E eu nem preciso dizer que nessa altura do campeonato dá pra falar de out-season, né, galera? Pelo amor de Deus, né? O setor ali que tem uma leve aumento ali, né, foi o setor de prediction markets, né? Quando a gente pega nos 7 dias, a gente tem uma certa recuperação, mas, pô,
Nos últimos 30 dias caiu pra caramba. Não dá pra contar com essa recuperação pífia aqui de 7 dias, tá? Setor de agentes de A liderando aqui a recuperação, né? Falando aqui sobre o setor de RWA, a gente teve um certo crescimento aí nos últimos 30 dias. Foi um setor que não foi impactado. É bem bacana esses setores que eles não são impactados, eles têm um certo descolamento do Bitcoin. Independente se o Bitcoin bate ali, né, quedas ali, acentuadas e tudo mais, os setores eles continuam crescendo. E um dos setores que tem feito isso muito bem é o setor de RWA, que já tá aqui, teve um crescimento de 1,47%. Pode ser pouco, mas pô, comparado ao mês que a gente teve, é algo bem interessante, tá? E aqui falando um pouquinho também sobre o Ether, né? O Ether aí, recentemente, a gente tocou no realized price do Ether ali no dia 22, quando a gente teve toda aquela queda, aquele crash, né? Lembrando que o realized price do Ether está na casa dos 2.785 dólares, tá? E hoje o preço está acima dos 3.000 dólares aí. Então a gente está flertando novamente ali com o realized price. A última vez que a gente tocou aqui, a gente viu o Ether fazendo o seu ralizinho, né? Mas eu não acho que isso vai acontecer tão cedo, tá? Não tenho essa visão, né? Por mais que esse indicador aqui é um indicador interessante, que ele mostra os endereços com mais de 10.000 Ethers, endereços de big players. Olha que loucura. Esse indicador aqui ele não para de bater o time high, tá? A gente teve uma certa caída aqui, mas toda semana a gente tem ali mais carteiras com 10.000 Ethers sendo acrescentadas, tá? Carteiras institucionais ali, né? E hoje, né, é o maior nível aí da história do Ether, tá? Esse gráfico aqui pega desde a história do Ether. Então é bem interessante isso, tá? E só para dizer aqui sobre a questão de out-season, né? A galera que ainda tá acreditando nisso, galera, pelo amor de Deus. Esse indicador aqui ele mostra a quantidade de tokens ali existentes, tá? E isso os tokens que ficou fácil de indexar, porque a gente sabe que ainda tem outros tokens que é bem difícil de indexar. Mas, enfim. Olha isso daqui, galera. A gente tem hoje um total de 58 milhões de tokens, tá? Pouco mais de 58 milhões de tokens. Mês passado, a gente tinha 55 milhões de tokens. Ou seja, de um mês para o outro, a gente teve um crescimento de quase 3 milhões de tokens. Então é sério que vocês estão acreditando ainda em out-season, gente? Pelo amor de Deus. Tá? Fora isso que a gente ainda está competindo com o mercado de ações tokenizadas, né? A gente está competindo com o IA também, que, né, para quem estava na live da Research ontem viu a gente comentando bastante sobre isso também, né? Então, galera, pelo amor de Deus, né? Não fica nesse papo de carteira milionária, carteira 10x, nem preciso dizer isso, né? E por fim, tá, galera? Queria fazer aqui um pitchzinho aqui, tá? Sobre a Neobankless, tá? A Neobankless, ela é um DEP Web3, né, que tem uma interface totalmente Web2 para você ali comprar suas criptos, fazer swap, conseguir travar ali o seu capital ali usando protocolos de lending, de protocolos de DeFi ali, só que, cara, com uma interface totalmente simples. Com um clique ali você consegue travar o seu capital, ter uma rentabilidade muito boa, muito acima do mercado tradicional. E recentemente eles lançaram esse cartão aqui, tá? Que é o cartão deles, que é o Visa Infinity. E um dos grandes diferenciais desse cartão é que ele te dá cashback em ações tokenizadas, cara. Ações tokenizadas. Isso é muito maneiro, né? É de você ficar recebendo cashback às vezes em milhas que você nunca usa para nada. Cara, toda compra que você fizer, você ganha um pedacinho da Apple, você ganha um pedacinho da Nvidia, tá? E para quem quiser, né, ter aí acesso a esse cartão, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? Vai lá, faz seu cadastro, dá uma olhada no aplicativo, me diz o que você achou também, porque é bem bacana. E queridos, é isso. Estamos no fim da sua dose semanal de análise on-chain. Provavelmente na semana que vem não teremos essa dose semanal de análise on-chain, porque eu terei uma live com a Research, tá? Eu e o meu querido Jompes aí, focado em análise on-chain. Então eu vou trazer essa live, porque eu acho que é bem mais produtiva para vocês, mas eu aviso aqui também, tá? Vou deixar nos avisos aqui. E galera, por favor, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, deixar o seu comentário, né? Se inscrever nesse canal me ajuda demais. Eu quero bater aí 1.000 inscritos. Não tenho uma meta para bater, mas eu quero bater os 1.000 inscritos aí e pretendo fazer esse trabalho aí firmemente trazendo para vocês. Tamo junto e nos vemos semaninha que vem. Valeu, galera!